Oi. No último encontro, conversamos um pouco sobre o romantismo e gostaria de relembrar a vocês que estamos no século XIX e que neste século dois movimentos foram bastante importantes: o romantismo na primeira metade e o realismo na segunda. Gostaria de relembrar também que esses movimentos estéticos e literários têm raiz na formação econômica, social, histórica, política, exatamente naquilo que estava acontecendo, pois a arte reflete a sociedade e o seu momento. Então vamos relembrar um pouquinho as condições da Europa nesses meados do século XIX, ou seja, a burguesia crescente, o capitalismo crescente também, pessoas se deslocando para as grandes cidades, principalmente Paris e Londres, e criando esse sistema que, de certo modo, nós temos hoje. É um sistema que faz crescer os grandes centros urbanos e deixa um resíduo, né, de miséria, de exploração, criando muitos problemas sociais. E o realismo vai começar a focalizar esse tipo de momento da sociedade. E para que nós possamos entender um pouco por que a arte tornou-se realista, deixando de ser romântica, eu gostaria de relembrar a vocês ideias científicas e filosóficas surgidas no século XIX que fundamentaram a arte realista. Essas ideias foram bastante importantes, né? Gostaria de falar aqui da primeira, que foi o evolucionismo, conhecido também como darwinismo, Charles Darwin, que dá um impulso muito grande para as ciências biológicas, ou seja, as transformações naturais que vão acontecendo, a evolução natural, os mais fortes sobrevivem ao meio e se reproduzem, enquanto os mais fracos desaparecem. Resumindo, é isso. É claro que a gente pode discutir muito sobre isso, mas não é o nosso caso aqui. Só queria chamar a atenção que essa teoria do Darwin foi bastante marcante já nos anos 40 do século XIX, porque ela começou a mudar a cabeça pensante, né, a cabeça intelectual, e deu um impulso muito grande para as ciências naturais. Então, foi uma teoria bastante importante mesmo. A segunda teoria é o determinismo de Taine, que vai confrontar esse homem vivendo na sociedade e vai dizer que o homem é produto do meio, do momento e da raça. Ou seja, o que nós somos, adultos, né, quando crescemos, aquilo que nós pensamos, fazemos e acreditamos, depende basicamente do meio que nos formou, né? Ou seja, família, pai, mãe, comunidade, sociedade, e nós somos frutos disso. Essa é a visão determinista. Outra ideia bastante forte é o positivismo de Augusto Comte. Positivismo que é bastante importante também, pois colocava tudo no progresso científico e material. O lema dos positivistas era amor, ordem e progresso. Não sei se lembra alguma coisa para vocês, mas na nossa bandeira está lá ordem e progresso. O pessoal que fez a República no Brasil, que derrubou a monarquia, era de ideologia positivista. O mais estranho é que a palavra amor foi tirada daí, né? Ficou somente ordem e progresso. Relembrando que amor, para o positivista, é amor no sentido fraternidade. É amor de você enxergar o outro, enxergar a sociedade como um todo, né? O positivista acreditava basicamente nas ciências, tinha uma visão bastante materialista da existência. Isso também foi bastante crescente no século XIX. Outra ideia que surgiu foi o socialismo utópico, né? E socialismo utópico utópico da utopia, ou seja, alguma coisa muito idealizada, pensando numa sociedade justa, igualitária, uma sociedade em que não houvesse explorados nem exploradores, uma sociedade em que não houvesse miséria, pessoas passando fome, pessoas passando necessidades. Essa ideia do socialismo surgiu basicamente por aquilo que nós dissemos logo no início, ou seja, aquela sociedade burguesa, capitalista, industrial, crescente, estava deixando um resíduo de miséria muito forte.
as condições de trabalho eram muito ruins. As crianças, as mulheres, os homens tinham uma jornada de trabalho bastante estafante, não havia proteção ao trabalho, coisas que temos hoje como carteira assinada, uma previdência, essas coisas assim, né? Que não sei se nós temos ainda não, né? Mas no século XIX não havia, e a visão socialista seria tentar diminuir esses problemas que deixava aquela legião de miseráveis. Depois surgiu o socialismo científico, de Karl Marx e Friedrich Engels, que na verdade é que nós vamos chamar de comunismo, né? Difere do socialismo utópico, porque o Marx achava que a visão utópica era muito romântica, era idealizada demais. Acreditava muito só na consciência, né, que a sociedade mudaria, a burguesia ajudaria a sua sociedade a se modificar. Já o Marx fez uma análise através das revoluções que aconteceram desde o início da sociedade, desde a Idade Antiga, período feudal, até aquela Idade Moderna, e diz que essa sociedade igualitária só aconteceria quando a classe trabalhadora, a classe operária, assumisse o poder através de uma revolução. E nós temos que entender que no século XIX aconteceram muitas revoluções, como a primavera, né, a primavera dos povos, né, e temos o Manifesto Comunista, lançado também por Karl Marx. Isso vai incentivar bastante essas lutas por melhorias sociais. Nós não vamos nos aprofundar nessa temática aqui porque não é o nosso objetivo. O que eu quis mostrar apenas é que essas ideias científicas e filosóficas e sociais foram um embasamento para a arte realista, né? A partir disso tudo vai surgir o movimento realista. E o movimento realista ele quer retratar a sociedade exatamente como ela é. Daí é que é do retrato da sociedade. Não tem mais aquela idealização romântica, é que nós vamos chamar de objetivismo, né? Objetivismo, visão objetiva. Não sei se vocês se lembram, mas o romântico é muito subjetivo. Enxerga tudo pelo seu lado pessoal, né? É o lado sentimental. O realista não. Ele quer ser objetivo em tudo. É a fotografia da sociedade, é a fotografia da realidade. Eu não posso esconder nada do que está acontecendo. Não importa se é feio ou bonito. Não interessa. Eu tenho que mostrar, eu tenho que descrever a sociedade como ela é. Então, essa visão objetiva é super importante para entender a arte realista. Outra descrição nada, outra característica é o descritivismo, ou seja, descrição. Os realistas são muito descritivos. Claro que os românticos também eram. Só que os românticos faziam descrições idealizadas, já os realistas não. São descrições da vida real, de pessoas exatamente como elas são. Tá? Outra visão extremamente importante para o realismo, outra característica, é o amor não idealizado. Amor não idealizado. É o oposto do romantismo. O realista é um antirromântico, acima de tudo. Ele não acredita na visão idealizada, não importa. Nós falamos que o romântico é idealista em tudo, seja na vida, no lugar, na sociedade, na pátria. Para o realismo não existe isso. Existe o dia a dia que nós temos que nos adaptar a ele, nós temos que nos adequar a essa realidade. E ele ironiza demais o romantismo, né? Machado de Assis, que é o grande autor que inaugura o realismo no Brasil com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881, tem uma frase de um personagem, uma frase muito interessante, né? O personagem Brás Cubas, que era um jovem, adolescente, playboy, família burguesa, rica. Claro que o Machado está ironizando a burguesia que dominava o Brasil naquele momento, no século XIX, a burguesia que vivia do trabalho escravo, a burguesia que fazia as leis, as regras, e o que era política? A política era apenas de domínio. E esse Brás Cubas era um jovem que vivia apenas com as benesses do pai, a mesada que ele dava, e sobrevivia. Seria o que nós diríamos hoje um playboy, um baita playboy. Ele se envolve com uma mulher mais madura, né? E ele fica apaixonado por ela. Só que um belo dia o pai descobre essa relação e sabe que ele está gastando uma fortuna com essa tal Marcela. Está dando muito dinheiro para ela, joias caras,
vestidos caros, está bancando a Marcela. E o pai simplesmente tira tudo, né? E manda o Brás para Coimbra, né? Para estudar, ou seja, seria um exílio, né, em que ele se formaria, estudante. Na época, muitos brasileiros burgueses iam para Coimbra. E ele, claro, ele tem aquela tirada romântica, ele é apaixonado pela Marcela, propõe que ela vá com ele, só que a Marcela sabe que ele agora só teria aquele dinheirinho certo só para sobreviver. Ele estava duro. E a Marcela simplesmente não o acompanha. E o final do relacionamento com a Marcela, a reflexão do Brás Cubas, ele diz: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. 11 contos de réis era uma fortuna para a época. Ou seja, essa é a visão totalmente antirromântica. O amor, casamento ou qualquer visão depende de interesses. Tudo depende de interesses nos quais as pessoas estão envolvidas. Todo mundo faz as coisas por interesse. Essa é a visão realista. Tá? Outra ideia muito presente no realismo é o herói problemático. Como herói problemático? Se o romântico coloca o herói bonito, Iracema, virgem dos lábios de mel, né, aquele herói que resolve tudo, é o galã bonitão, a mocinha bonitinha, que tudo faz, que está acima do bem e do mal. Para o realismo, essas pessoas não existem. Elas são idealizadas demais, estão fora da realidade. Então, o realismo, ele apenas coloca o herói problemático, ou seja, pessoas comuns, pessoas do dia a dia, pessoas como, se pensarmos de vida medíocre, o que seria uma vida medíocre? Uma vida como nós, pessoas normais, levamos. Temos nossas virtudes, mas temos nossos defeitos também. Então não fazemos atos heróicos, não é comum isso. Então o realista ele coloca a pessoa, o herói, o personagem, exatamente desse jeito. Esse Brás Cubas, que era um folgazão, era um playboy e queria somente aproveitar a vida. Né? E para finalizar, nós temos a introspecção psicológica. Né? O escritor realista ele faz uma análise psicológica muito interessante. As pessoas talvez não estejam muito acostumadas com a leitura do Machado. O Machado é muito cético, é muito irônico em relação à vida, aos acontecimentos. Ou seja, tem essa visão, de certo modo, bastante realista e analisa os personagens psicologicamente. O Machado dá uma aula de psicologia. Quem leu Dom Casmurro, a história do Bentinho, da Capitu, você aprende muita psicologia sobre relacionamento humano na figura desses personagens. Então, o autor realista é muito forte nisso aí. Agora, é aquela história, né? O autor realista acaba com toda a visão romântica, né? O amor romântico de Capitu e Bentinho, aquele amor adolescente, ele vai se desfazer totalmente na realidade, no dia a dia do casamento, de como eles viviam, na suposta traição da Capitu, nos ciúmes, no ciúme doentio de Bentinho. Então, tudo isso é a visão realista do autor. Tá? Então, o que nós gostaríamos de colocar aqui é que o realismo tem toda essa história e essa carga. E, posteriormente, nós vamos colocar algumas análises de contos realistas, né? Como só para ressaltar mais. E gostaria que vocês se voltassem mais para pesquisar esse assunto, porque o realismo vai ser marcante também na nossa literatura. Não à toa que ele foi introduzido aqui pelo Machado de Assis. E o que é Machado de Assis? É o cara que fundou a Academia Brasileira de Letras, né? É o grande nome da literatura brasileira. Então nós temos o realismo predominando já no final do século XIX por aqui e pega a primeira parte do século XX e vai deixar uma herança muito forte. Então, da mesma forma que o romantismo deixou marcas, o realismo também deixou. Tá? Então, bacana para vocês.